Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Pagou meu preço de dor, o sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés, o inferno e a morte, sua obra completa por mim. No terceiro dia se moveu a pedra, seu corpo não estava ali.
quero hoje trazer um pensamento, aprofundar um pouquinho mais. O Espírito Santo é o rio de Deus. Esse é o nosso tema, esse é o nosso título. Eu quero usar como ponto de partida João capítulo 7, versículo 37, que diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Ele disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia. O meu primeiro ponto que eu quero conversar, compartilhar, para o nosso crescimento espiritual, sobre a pessoa do Espírito Santo. O primeiro ponto é: o Espírito Santo é o rio de Deus. Amados, existem muitas figuras na Bíblia Sagrada que refere-se, que representa, são tipologias que representam o Espírito Santo de Deus. Fogo representa o Espírito Santo, azeite representa o Espírito Santo, a pomba é um tipo, é uma figura do Espírito Santo, selo também. Por isso que nesses dois versículos 37 e 38, no grande dia da festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, nesses dois versículos aqui nós temos muito conteúdo. Se você tivesse disposição e disponibilidade, nós poderíamos ficar aqui até meia-noite conversando só sobre esses dois versículos, de tão profundo, significante que eles são. Quando a Bíblia diz o último dia da festa, esse versículo está se referindo à festa dos tabernáculos. E o que significa, o que representa a festa dos tabernáculos? Tem um grande significado a festa dos tabernáculos para a religião dos judeus, para o povo hebreu. A festa dos tabernáculos era comemorada no 15º dia do primeiro mês do ano do calendário judaico. No primeiro dia do mês, Tirei, do calendário civil, 2 semanas após o Rosh Hashanah, que é o ano novo do povo hebreu. A festa dos tabernáculos também é chamada de festa da colheita, e era originalmente uma festa agrícola. Apesar disso, Deus atribuiu um significado histórico, porque Deus desejava que o povo hebreu, um homem, pelo menos uma vez por ano, subisse a Jerusalém e viesse celebrar, cultuar, agradecer a Deus. Agradecer o quê? A lembrança da provisão e da proteção que Deus havia dado aos seus antepassados nos 40 anos que eles viveram no deserto, do Egito até Canaã. A Bíblia Sagrada diz que durante o dia tinha uma nuvem protegendo eles do sol do deserto. A Bíblia diz que à noite tinha uma coluna de fogo aquecendo o acampamento. Alguns até dizem que perto de 4 milhões de pessoas. Você pode imaginar isso? Pela manhã eles tinham o maná que caía do céu. E com aquele maná, com aquela substância, eles faziam pão, faziam bolo, faziam a comida deles. Tinha uma rocha esta que Moisés teria que ter falado com ela. Essa rocha então, ela fluía água. Eu posso imaginar uma quantidade de água que saía da rocha para descedentar uma multidão de pessoas, mais os animais, vacas, ovelhas, camelos, cavalos, jumentos. Então, por 40 anos, Deus cuidou deles de uma forma assim tão extraordinária, que nenhum deles ficaram doentes, nenhum tipo de doença, nem uma dorzinha nas costas, nem uma unha encravada, nem queda de cabelo, aleluia, nada.
Impressionante, 40 anos sem enfermidade. 40 anos. É interessante nós vermos que as crianças, nesses 40 anos, elas saíram do Egito com um chinelinho, uma sandaliazinha no pé. E conforme as crianças foram crescendo, a sandália também foi crescendo. As roupas no corpo também foram crescendo, né? Uma vez estava falando num encontro de mulheres a respeito disso, as mulheres falaram assim: misericórdia, pastor, que coisa horrível, a mesma roupa sempre, a mesma sandália sempre. As irmãs não gostaram do milagre, mas foi isso que aconteceu. E a festa dos tabernáculos era uma festa que fazia a memória dessa nação voltar para esse Deus que cuida, esse Deus que protege, esse Deus que provê. Tudo isso estava ali na festa dos tabernáculos. E aí então eles traziam as primícias da colheita para Jerusalém. As multidões vinham. Isso significava que naquela festa eles abasteciam os sacerdotes pelo ano todo, para o ano todo, juntamente com seus filhos e familiares. No último dia da festa, o texto diz o dia mais importante. Por que o dia mais importante? Porque nesse dia, a tradição judaica dizia que o sumo sacerdote, ele deveria pegar um vaso de ouro, uma jarra de ouro, ir até o tanque de Siloé, pegar a água no tanque de Siloé e voltar com essa água para o templo e no lado ocidental do altar derramar essa água. E alguns estudiosos e historiadores dizem também que eles jogavam a água nas escadarias do templo. Nesse último dia, no dia mais importante. Agora você pode imaginar Jesus subindo ali, aquelas águas escorrendo nos degraus do templo, e Jesus colocando o primeiro pé, pisando ali sobre aquela água. Tchá, 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 tchá. E ele sobe. Todo mundo olha para ele lá, ele levanta a voz e ele grita: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, era algo assim tão impressionante, porque Jesus estava com isso dizendo: eu sou o Messias, eu sou o enviado do Pai Celestial. Eu sou a única e verdadeira fonte da água da vida. Eu sou a única água que dessedenta completamente a alma humana. Ele estava dizendo: você somente terá acesso ao poderoso Espírito Santo se você crer em mim. Queridos, as pessoas ao ouvirem Jesus naquele dia, elas sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Por isso Jesus estava sendo extremamente corajoso, extremamente ousado em dizer o que ele acabou de dizer. O apóstolo Paulo nos ensina que durante todo o tempo que o povo hebreu atravessou o deserto, como eu acabei de dizer, eles beberam de uma rocha, de uma fonte. 1 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual que é o maná, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Esta água que por 40 anos jorrou naquele deserto, suprindo a necessidade daquela nação, essa água era Cristo, essa rocha era Cristo. Por isso, no último dia da festa, Jesus em alta voz proclama que ele agora é o enviado do Pai para arrancar de uma vez por todas a sede do coração de cada ser humano que cresce nele, em Jesus. Jesus também proclama que aqueles que creem nele, vai acontecer algo extraordinário na vida dessa pessoa, algo espiritual. Vai jorrar do espírito da pessoa, do coração da pessoa, porque a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida. Vai jorrar do coração, do espírito da pessoa, um rio
um rio. E esse rio chama-se Espírito Santo de Deus, aleluia. Olha o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui nós temos muita significância registrada. O enviado de Deus Pai, Jesus, porque o sacerdote tinha que ir no tanque chamado Siloé. O nome Siloé significa enviado. E agora Jesus diz: eu sou o enviado, eu sou a fonte, eu sou a água da vida. Tudo isso que vocês fazem historicamente, fazem por tradição, tudo isso que vocês fazem religiosamente, se cumpriu em mim. É isso que Jesus estava dizendo. E ele diz que toda a humanidade precisa de uma fonte, precisa de um rio perene, um rio cujas águas nunca secam, um rio que jamais irá produzir crise hídrica, não vai ter revisão, racionamento, rodízio. É isso que Jesus está dizendo aqui. Um rio cuja origem seja espiritual e não terrenal, um rio que não depende das circunstâncias climáticas da terra, um rio que satisfaz plenamente na sua pureza, na sua qualidade. Amados, o que nós precisamos saber é que a fonte, a nascente do rio é Jesus. Isso é muito importante você crente saber, porque nós cristãos, a gente repete frases, a gente não sabe o que está falando, não é assim? Pai, obrigado porque o Senhor entregou a sua vida na cruz. Não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho. Pai, obrigado pelo teu sangue. Não foi o sangue do Pai, foi o sangue do Filho. Então a crentaiada mistura tudo, né? Nós não, aqui é proibido. Aqui é proibido. Precisamos entender que a fonte, você crê em Jesus, nasce uma fonte dentro de você. Pum, a fonte. O nome da fonte é Jesus Cristo. Quando essa fonte começa a jorrar, a fluir, e começa a formar um rio, o nome do rio é Espírito Santo. A fonte, a origem é Jesus, mas o rio é o Espírito Santo. Conseguiram entender isso? Isso é muito importante sim. Então no seu nascedouro, o nome é Jesus Cristo. No seu percurso, o nome é Espírito Santo de Deus, aleluia. Para termos acesso a este rio, o acesso se dá pela fé em Cristo Jesus. Ele diz: quem crer em mim. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele nasceu da Virgem Maria, Ele nasceu lá em Belém, Ele cresceu nas estradas poerentas de Nazaré. Se você crê que Ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus, Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, depois da sua ressurreição Ele andou 40 dias aqui na terra, com seu corpo glorificado, depois Ele foi elevado ao assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele pode todas as coisas, Ele tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos, Ele reina soberanamente. Se você crê que brevemente Ele voltará, se você crê, você tem essa fonte dentro de você. Aleluia. Simples assim, pela fé. Pela fé. Olha o que diz o versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito, o Espírito Santo, que mais tarde desceriam sobre aqueles que crescem nele. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aleluia. Então Jesus fala sobre o Espírito Santo como sendo esse rio perene, constante. Não importa as circunstâncias, as situações, não importa os movimentos dos governantes das nações, não importa os movimentos econômicos, as tendências, as correntes de pensamentos, as ideologias, não importa. Esse rio, ele continua fluindo. Ou seja, ele não está sujeito a nenhum tipo de influência terrena, nenhuma circunstância pode alterar esse rio, aleluia, graças a Deus. Meu segundo pensamento é o fluir do Espírito Santo. O fluir do Espírito Santo. Pastor Pio, como ter esse rio fluindo abundantemente de dentro de cada um de nós, de dentro de mim?
O apóstolo Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós ministramos mais profundamente na última mensagem. Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, à confusão, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher, queira se encher. Como que eu posso me encher? Falando para mim mesmo, falando entre nós, com salmos, cantando cânticos espirituais, louvando de coração a Deus. Terceiro, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Não está dizendo que você tem que dar graças pelas coisas que você entende, por todas. Se você entender ou não entender, Pai, graças te dou, em nome do Senhor Jesus. Olha o próximo versículo, vamos pegar o 21 também. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar a quem? Uns aos outros. A quem? A todos. Aleluia. É assim que esse rio flui. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Falando os salmos, cantando cânticos espirituais, dando graças a Deus Pai por todas as coisas e sujeitando-nos uns aos outros, porque nós amamos a Cristo Jesus. Essas 4 posturas de cada cristão, de cada um de nós, faz com que esse rio vai aumentando mais e mais e mais, cada dia. Quando você cita os salmos, o Senhor é meu pastor, nele eu tenho toda a minha suficiência. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu estou escondido à sombra do Onipotente. Nesta sombra eu descanso. Quando você vai recitando os salmos, amados, aprenda a memorizar salmos. Grave, memorize. É importante, é muito importante. Por que é importante sermos cheios do Espírito Santo? Porque não basta nós crermos somente em Cristo Jesus para a nossa salvação. O propósito, eu já falei isso aqui, mas deixa eu escandalizar você. Jesus não morreu na cruz para salvar você, somente. Ele morreu na cruz para transformar você em rei e sacerdote. Minha irmã, transformar você em rainha e sacerdotisa. É isso. Então, nós estamos aqui entendendo a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Crer em Cristo Jesus é ser salvo. Crer em Cristo Jesus é estar conectado com a fonte do rio. Agora, ser cheio do Espírito Santo é desenvolver a salvação. Ser cheio do Espírito Santo é deixar esse rio fluir. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, em Romanos capítulo 5, que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom e a dádiva da justiça reinarão em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça, que graça é essa? A graça salvadora. Pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. E recebemos a dádiva, o dom da justiça. Eu e você já estamos carecas de saber o que é justiça. Justiça é o estado perfeito. Justiça, Jesus nos santificou e nos justificou. Eu sou justo não pelo que eu faço. Eu sou justo por receber. É dádiva, é um presente. Ser justificado é um presente, é uma dádiva. Ele nos deu a justificação. Eu sou justo aos olhos do Pai. Por crer em Cristo. Por ter sido lavado no sangue de Cristo. E quando eu recebo a dádiva da justiça, aí então eu começo a reinar em vida. A dádiva da justiça é você fluir no Espírito Santo. Salvação, abundância da graça. A dádiva da justiça, Espírito Santo. A soma dos dois faz com que você reine agora, já, em vida. Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia, ela é extraordinária. Esses dias, conversando com um pastor, ele dizia assim: Pio, você é um dos caras mais doidos que eu conheço. Você lê em 1 Pedro, você lê Salmos, dali a pouco você cita Apocalipse, daqui a pouco você vai para o Velho Testamento, para o Novo Testamento. Para você a Bíblia, ela está toda conectada, toda entrelaçada. Eu falei, está. Vamos ver o Espírito Santo como rio em Gênesis.
Venha comigo em Gênesis, olha lá. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro braço, do primeiro canal, do primeiro rio é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Guion ou Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre, rio Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Aleluia, aleluia. Vamos entender que a fonte é Jesus. Quando essa fonte começa a correr, a percorrer, a fluir, ela se divide em 4. Se divide em 4, ok? Vamos aprender isso. E ela produz 4 riquezas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Esse rio, que é o Espírito Santo, ele produz 4 impactos na nossa vida, que se a gente entender isso, se conscientizar isso, muda a nossa vida, muda a nossa existência, a nossa maneira de ser sobre a face da terra. Por isso, em terceiro lugar, as riquezas do rio. Então vamos aprender as riquezas específicas que o rio do Espírito Santo produz em nossas vidas. Esse texto de Gênesis diz que o rio, que ele, depois que ele nasce, ele se divide em 4 rios, em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que significa aumento. Aumento é o oposto, é o antônimo de diminuição. Produz aumento. Ok? O segundo rio chama-se Gion ou Guion, que significa irromper, avançar, que é o oposto de parar, de estagnar. O quarto rio chama-se Tigre ou Hidekel, se você preferir no hebraico, que significa rápido, que é o oposto de lento, devagar. O quarto rio chama-se Eufrates, que significa frutífero, que é o oposto de estéril. O rio que se divide em 4 braços, esses nomes dos braços do mesmo rio revelam o desejo de Deus para cada um de nós. Pois esses 4 braços do mesmo rio produzem 4 importantes bênçãos, benefícios, ricas bênçãos. Deus quer que você, ao crer em Cristo e ao permitir que o rio flua, o fluir desse rio de dentro do seu espírito, de dentro do seu ventre, do seu coração, esse rio vai produzir aumento naquilo que você tocar e não diminuição. Vai irromper coisas que estão querendo travar você e não vai estagnar. Vai produzir rapidez e não lentidão. Vai frutificar e não vai ter mais esterilidade. O Espírito Santo é o rio de Deus. Por que ser cheio do Espírito Santo, Pio? Por que continuar se enchendo vez após vez do Espírito Santo? Por quê? Porque depois de crermos em Cristo Jesus, que temos acesso a essa fonte, o Espírito Santo é o conselheiro que tem poder para fluir como um rio através do nosso espírito, a partir do nosso espírito. O Espírito Santo tem poder para produzir importantíssimos benefícios em nós e também através de nós para as outras pessoas. Aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. É essa a característica daquele cristão que está cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Essas são riquezas produzidas por este rio chamado Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz nos Salmos 46:4. Olha que texto, queridos. Olha que texto lindo. Há um rio. Quantos rios? Um. Cujos canais. Quantos canais são? 4. Quantos canais são? 4. Há um rio cujos canais, 4 canais, alegram a cidade de Deus. Uau, eu não tenho tempo para entrar nisso, deixa para lá. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Queridos, da onde que vem esse rio? Lá do Altíssimo.
Olha, Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam. Nações se agitam. O 5G tem que ser da China. Não, não vai ser da China. Porque não sei o quê, porque a soja, e não sei o quê, o ouro caiu, o dólar caiu, e não sei o quê. As nações se agitam. A vacina não sei da onde, e não sei do quê. Reinos se abalam. Erguem as suas vozes. Mentem de manhã, de tarde e de noite. A terra se derrete. Você consegue ver isso? Conversando com um pastor de Portugal, ele falou assim: Pio, nos ajuda em oração, a nossa nação está um caos. As nações se derretem. Todas aquelas filosofias dos megas economistas, dos estrategistas, não é assim, não sei o quê, e blá, 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 tudo lixo. Olha a sequência do texto. Aqui entra eu e você. Olha lá. O Senhor dos exércitos está? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele é a nossa torre forte. Aleluia! E como é que ele se manifesta? Ele se manifesta em 4 canais. E esses canais produzem aumento e não diminuição. Produz frutificação, produz rapidez, produz irrompimento. Queridos, eu e você somos de fato diferentes. Você não é governado pelos jornais, você não é governado pelas notícias, você não é governado por partido algum, você é governado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Há um rio. Há um rio, existe um rio, isso é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Único, incomparável, só Ele é assim. Há um rio. Ele é diferente de todos os demais. Por isso eu e você precisamos aprender a nos apaixonar pela pessoa mais importante que habita no planeta Terra. E essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Há um rio. Diga para a pessoa que está do seu lado: há um rio. Mais forte: há um rio. Há um rio. Há um rio. Há um rio. Eu quero te dizer, há um rio. Todos os rios nas suas origens são apenas pequenos córregos. Mas você pode ver qualquer rio. Vai lá na sua geografia, na sua origem. É um riachozinho que começa. Aí conforme ele vai fluindo, ele vai aumentando, porque vem um afluente daqui, um afluente dali, um afluente de lá, e vai aumentando, aumentando. Quilômetros lá na frente, nós temos grandes rios no Brasil e no mundo todo. Eles vão aumentando ao pouco, vão recebendo águas de outros afluentes. Mas o rio de Deus, o Espírito Santo, ele é diferente. É diferente. Amados, eu e você precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Aí você vai pensar diferente. Esse rio é diferente. Por quê? Porque todos os rios que nós conhecemos naturalmente, como eu disse, começa pequeno e recebe afluentes e cresce. Só que o rio que é o Espírito Santo é diferente. Há um rio. E ele é diferente, porque ele começa, a fonte já é grande. A fonte é Cristo. A fonte é poderosa. A fonte é única. E quando ele começa a fluir, ele se divide em 4 canais. Percebe que ele é diferente. Os demais recebem afluentes. Ele se transforma em canais, em 4 rios. Porque cada um desses canais, cada um desses rios tem significância, relevância totalmente peculiar, particular, distinto.
O rio de Deus é diferente. Ele começa grande, ele começa forte. E esse rio, que é o Espírito Santo, proporciona esses benefícios. Aumento. Aumento. Você toca a mão, aumenta. Existe alguma coisa que está lá travada, amarrada, emperrada. Você chega, o rio flui e dá um irrompimento. A estagnação é vencida. Uma outra bênção desse rio é que ele significa rapidez. Tem algumas coisas, queridos, que não vale a pena nem dizer. Nós entramos com um pedido junto ao órgão da prefeitura, faz 8 meses, nem resposta a gente tem. E a lei diz que em 30 dias você tem que responder. Sabe, fica travado. O homem, mais o diabo, mais os demônios, mais a má vontade, mais a preguiça, mais tudo junto. Trava as coisas. Mas tem que chegar assim, o rio chamado Espírito Santo vai romper isso agora. Vai romper isso agora. Você tem alguma coisa parada, algum documento parado, algum negócio atravessado, travado? Eu estou dizendo para vocês, estou liberando sobre a sua vida. Vai romper. Vai romper. Vai romper. Vai desembaraçar, vai soltar, porque esta é uma das características desse rio, em o nome de Cristo Jesus. E ele flui do povo de Deus, ele flui dos filhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Creia nessa palavra. Frutificação. Por isso, quando a Bíblia Sagrada diz, há um rio, fala de um rio dentre outros, distinto, exclusivo. Há um rio significa um rio perene, um rio que nunca seca. Há um rio significa um rio que não se submete às circunstâncias naturais. Há um rio significa que esse rio governa, ele não é governado, ele influencia, ele não é influenciado. Naturalmente, nós sabemos que um rio produz muitos benefícios. Muitos benefícios. Algumas regiões do Brasil, a população mora perto dos rios. Onde tem rio, tem gente. Não é assim? Porque o rio tem umidade que as plantas, as árvores precisam para produzir, para frutificar. O rio também tem diversidade de alimentos, peixes. O rio produz direção, destino. O rio, ele tem um fluxo. O rio é fonte de vida, de alegria, de esperança, um rio. A Bíblia Sagrada diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio gera alegria. Quando o Espírito Santo foi dado, ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles ficaram tão alegres, que as pessoas olhando para eles pensaram, que eles estavam embriagados, bêbados, às 9 horas da manhã. Alegria daqueles homens, daqueles 120 que estavam ali no cenáculo. Pode imaginar isso? Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Queridos, no fundo, cada ser humano, do Brasil, da América Latina, da América do Norte, da América Central, da Europa, da Ásia, da África, qualquer canto, o ser humano ele só quer 2 coisas. Ele quer felicidade e ele quer alegria. Esses dias ouvindo alguém diz, pastor, eu me divorciei porque eu mereço ser feliz. Eu quero a felicidade. Você se divorciou porque isso vai te dar felicidade? Mas o que as pessoas querem? Felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero alegria. Mas a Bíblia é tão honesta, ela é tão transparente. A Bíblia diz, só nesse rio que tem fonte de alegria. Há um rio cujas correntes alegram. Esse rio que é o Espírito Santo de Deus, flui de dentro de cada cristão, de cada um de nós. E como que ele flui, Pio? Aprendemos na mensagem anterior. Quando você fala os salmos. Quando você cita os salmos, quando você declama os salmos, o rio começa a fluir. Quando você começa a cantar cânticos,
Que amor é esse? Queridos, Deus tem dado algumas letras de música para a nossa igreja, para o nosso ministério de música, que são coisas assim, extraordinárias. Eu não sei se já caiu a sua ficha, como dizia antigamente, né? Não sei se já caiu a sua ficha de você perceber o que você tem cantado aqui. Letras inspiradas pelo Espírito Santo, ditadas pelo Espírito Santo. Coisas tremendas. E quando você canta, mas canta de coração, canta para Ele, o rio começa a aumentar. Quando você dá graças a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz, a Bíblia não diz para você dar graças a Deus por aquilo que você entende, diz por todas as coisas. Todas as coisas. Você chega lá no seu trabalho e a conversa é o quê? Falar mal do governo, falar mal do Curitiba, falar mal do não sei quem, falar mal do não sei o quê, não é assim? Curitiba time, meu time de futebol, ok? Misericórdia, queima ele, Jesus. Né? E aí fala mal dos impostos, agora o prefeito está cobrando 8% de IPTU e não sei o que, e estará lá. Aí você chega e diz, graças a Deus, né? Que dia maravilhoso. As pessoas olham para você, continuam falando mal do chefe, mal disso, mal daquilo. Você diz, eu louvo a Deus pelo meu trabalho, pela minha empresa. Eles olham para vocês, cara, quem é você? Falou, não, a Bíblia diz que em tudo eu devo dar graças. E eu estou agradecendo a Deus. Mas por que você faz isso? Porque quando eu faço isso, um rio começa a fluir de dentro de mim. Eles vão achar que você é louco. Vão achar que você é doido. Como assim um rio está fluindo dentro de mim? Não, porque a Bíblia diz que flui de dentro de mim um rio. Esse rio gera alegria, esse rio gera felicidade. Esse rio gera aumento, esse rio gera frutificação, esse rio rompe as coisas. Mas como que esse rio flui? Dando graças a Deus por todas as coisas. E o que mais? Sujeitando uns aos outros. O chefe disse que eu deveria vir aqui amanhã, mas eu não vou vir não. Aí eu venho no seu lugar. Eu venho. Eu faço. Eu me prontifico. Eu me disponho. Queridos, nós cristãos precisamos aprender essas atitudes. Para esse rio ir fluindo mais e mais e mais e mais e mais. Todos vocês que creram em Cristo Jesus, esse rio já está, essa fonte já está aí. Agora quando você começa a citar os salmos, a cantar hinos, a dar graças a Deus por tudo, a se sujeitar uns aos outros, esse rio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quer ver um exemplo em Atos capítulo 10, versículo 38, na vida do próprio Jesus, como funcionou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, com Jesus. Vamos ver isso aqui. Ele andou por toda parte, ele andou rápido, como um tigre, por toda parte, e rompeu, nada parava ele, por toda parte, Guion, fazendo bem, frutificando, Eufrates, curando a todos, aumentando, Pison. Neste versículo, fala que na vida de Jesus, o rio, o Espírito Santo, esses quatro canais, usavam Cristo Jesus. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos, rápido e rompendo, frutificando e aumentando. Aleluia. Sabemos que para as pessoas ouvirem João Batista, elas tinham que ir até onde ele estava, porque João Batista não era um rio, João Batista era um poço. E se as pessoas quisessem beber da água, João Batista tinha que ir aonde João Batista estava. Olha, e João 3,27 diz assim, João 3,27. A isso João respondeu, não, 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha até ele para ser batizado. Tinha que ir até João, ok? Mas o rio é diferente. O rio, ele percorre longas distâncias. E Jesus Cristo, por ter sido ungido com o Espírito Santo,
A unção, o Espírito Santo fluía nesses 4 canais, como vimos aqui em Atos 10. E é interessante que Jesus, como um rio, ele andava por toda parte, assim como um rio flui a longas distâncias. Ele andou por toda parte como o rio Tigre, rápido. Ele passou onde o cego Bartimeu estava e curou. Ele passou onde Zaqueu estava e o salvou. Ele foi curar o servo do centurião, entregou aquele rapaz com saúde, salvo. Jesus foi até a casa de Jairo, curou a vida de Jairo e entregou aquela menina com vida a seu pai. Jesus foi até a região de Gadara, libertou aquele homem que tinha uma legião de demônios, ele voltou a ter consciência, liberdade e vida. Jesus, como um rio, um dia ele foi aonde você estava, ele te alcançou. Nós vimos aqui o testemunho do Teixeira, aquele homem falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, da salvação que é em Cristo Jesus, como um rio. Amados, nós temos pregado pela internet, estamos pregando pelo rádio, estamos pregando a palavra de Deus. Eu recebi uma estatística que o ano passado, mais de 1 milhão de pessoas nos ouviram. Mais de 1 milhão de pessoas ouviram as nossas mensagens, os nossos materiais, aquilo que nós temos publicado. Como um rio, como um rio. Olha, Mateus 4:23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, como um rio, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Uau! Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Essas doenças falam que a pessoa fica paralisada, fica estagnada. Ele foi ali, rompeu, curou, libertou, restaurou. Olha o próximo versículo. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão. Aleluia. Olha que coisa impressionante. Já não havia mais sede, já não havia mais fome, pois o rio de Deus, que é o Espírito Santo, como um tigre, rapidamente passava por todas essas regiões, na pessoa de Cristo Jesus. Pois o rio de Deus, que é o Espírito Santo, como Gion, não ficou estagnado, mas irrompeu, forte, caudaloso, poderoso, nos lugares secos e áridos, onde as pessoas estavam travadas, paralisadas. Pois o rio de Deus, que é o Espírito Santo, na pessoa de Cristo Jesus, como Eufrates, transformou as vidas estéreis em vidas frutíferas, em vidas abundantes. Pois o rio de Deus, que é o Espírito Santo, como Pison, foi produzindo aumento e mais aumento e mais aumento por onde ele passava. Ele pegava 5 pães e 2 peixinhos em suas mãos e aumentava ao ponto de multidões serem alimentadas. Meu Deus, meu Deus, esta foi a razão de Jesus Cristo ter andado por toda parte fazendo bem. Amados, para escandalizar você um pouquinho, antes do Espírito Santo ter vindo sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba, quando ele saiu das águas do batismo do Rio Jordão, antes desse dia Jesus nunca curou uma gripe sequer, nunca expulsou um demônio sequer, nunca pregou uma mensagem sequer. Mas naquele dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele cheio de coragem, ousadia, andou por toda parte. E eu quero dizer que o mesmo Espírito que ungiu a Cristo Jesus, ele ungiu você. Amados, existem muitas pessoas angustiadas, tristes, abatidas, e esperando que você abra a sua boca para esse rio fluir. Não é a boca do pastor, não, é a sua boca para esse rio fluir. Você precisa trocar a sua mente de necessitado, de recebedor, para doador. Quando você entende que você é um doador, não mais um receptor, esse rio começa a fluir. E aonde você chega, você sabe,
O Espírito Santo sabe que você sabe. Os demônios sabem que você sabe. Que o rio vai fluir ali. Ao abrir a sua boca, o rio vai fluir. Você liberar uma palavra de esperança, uma palavra de cura, uma palavra de saúde, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo. Ele sabe, porque você está ungido. Amados, eu olho no espelho e eu digo para mim mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. A unção flui livre e abundantemente através da minha vida, para curar os enfermos, os doentes, para libertar os cativos de Satanás e seus demônios. A unção flui livre e abundantemente através da minha vida, para pregar o Evangelho com amor, com poder, com graça. O Espírito Santo flui abundantemente através da minha vida. Não importa o que as pessoas digam a meu respeito, eu sei que eu fui ungido. Não importa o que as pessoas comentam ou criticam, eu sei que o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Eu sei, eu declaro isso. E eu tenho essa notícia extraordinária para você. Esta mesma unção está sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Ah, Pio, mas você não sabe que estão me criticando. A unção está sobre a sua vida, para romper, não para parar você. Chega de ficar estagnado, chega de ficar ouvindo as mesmas notícias, chega de ficar prestando atenção nas mesmas conversas. Está na hora de rompermos, de marcharmos, de avançarmos. Uau! Pare de falar de pandemia, pare de falar de vacina, pare de falar dessa politicagem idiota, horrível, maligna, endemoniada. Nós temos uma mensagem, amados. Aleluia. Oh, meu Deus, já falei. Não é assim. O Espírito Santo, além de produzir esses grandes benefícios em nossas vidas, Ele quer que você leve esses benefícios às outras pessoas. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado, e já foi dado, a unção já está sobre as nossas vidas. Não importa o que digam, você sabe quem você é, Eu tenho uma grande notícia para você, mais uma grande notícia. Essa mesma unção, esse mesmo Espírito que ungiu Jesus, está sobre a sua vida e unge você. Você. Esse mesmo Espírito Santo, você que nos acompanha pela internet, você que está me ouvindo pelo rádio, esta unção está aí te tocando agora. E você pode aumentar esse rio mais e mais. Como? Falando os salmos. Como? Cantando os hinos espirituais. Como? Dando graças a Deus Pai por tudo. Como? Sujeitando uns aos outros porque você ama Cristo Jesus. O Espírito Santo, Ele é o rio de Deus e Ele está fluindo. Há um rio, graças a Deus. Vamos abençoar Jesus com um aplauso, vamos ficar em pé? Aleluia! Sim, Senhor!